produtiva dessa quinta-feira. Vamos ser realistas, com cara de segunda-feira, e amanhã já é sexta, né, pessoal? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês que têm o interesse no tema de inteligência artificial, que têm o desejo em aprender mais sobre o tema, que é muito do que a gente vai fazer hoje aqui nessa live. Tem um ponto aí importante para a gente pensar. A gente trouxe aí esse tema de como que a gente pode pegar aquelas decisões que a gente faz sempre. A gente está aqui final de novembro, vou aproveitar ou não uma Black Friday, daqui a pouco dezembro, toda aquela confusão de final de ano, mas sempre vem aquela esperança, aquele desejo daquela vida nova a cada ano. O que eu vou fazer com a minha empresa, com o meu emprego, com a minha família, com a minha vida pessoal. E é sobre isso que a gente vai, na prática hoje, trazer exemplos para vocês de como a inteligência artificial pode ajudar nesse planejamento do seu 2025. Isso contando com a experiência da Exame, essa plataforma de informação com 57 anos de relevância em negócios no Brasil e no mundo, e que no último ano também é uma plataforma de formação de líderes. E o meu grande objetivo aqui com vocês é que a gente possa juntos colaborar. Então eu até peço aqui, se vocês puderem falar agora aqui no chat, qual é a região do Brasil ou do mundo que vocês estão. A gente trouxe aqui 3 especialistas incríveis que vão compartilhar um conteúdo maravilhoso com vocês, mas acima de tudo também estão aqui para nesse ao vivo trazer um pouco da experiência de como é aprender com a Exame. Então, para nós é muito importante que você colabore e também traga a sua dúvida, aprenda junto com a gente. Entrando aqui no nosso tema, como eu falei, aquelas decisões para o nosso 2025, quantas vezes você inclusive não ficou um pouco frustrado porque aquele planejamento que você na tua cabeça ali está sempre pensando, sonhando, muitas vezes ele nem chega no papel ou quando chega ele não sai do papel. Tanto da sua empresa, da sua carreira, como da sua vida pessoal. A gente sabe que nesse momento de virada de ano, a gente sempre promete, né, que vai parar de fumar, que vai aprender mais um outro idioma, que vai conseguir se organizar para ter mais tempo para a família, para os amigos, que vai melhorar a saúde, cuidar mais de si, que vai fazer um novo MBA, ou seja, que vai de fato investir na sua carreira, mas a gente sabe que na vida real, muitas vezes, a gente entra naquele piloto automático e se perde. E é para isso que a gente está aqui essa noite, para dizer para você, com alguns exemplos, como que a inteligência artificial pode ser um grande facilitador desse seu planejamento. Então, para começar a nossa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda quem está chegando agora. Eu quero apresentar para vocês quem está aqui nessa noite de hoje. Além do nosso time aqui da Exame, nós temos Magno Maciel. Vocês sabem que o Magno, ele é cofundador e CTO da Serafim, que é uma empresa incrível que desenvolve um Dash Plan, que é um software muito importante aí para o mercado financeiro, para finanças pessoais. Certamente você que tem aí seu advisor, enfim, você já é um utilizador, você já é um usuário de um produto criado pelo Magno e pela empresa dele. Ele participou de todo aquele comitê de pesquisadores da OpenAI, que é uma marca que desde o final de 2022 a gente não para de ouvir. Hoje ele também é conselheiro de várias empresas quando o tema é inteligência artificial, e ele também é um ilustre professor aqui da faculdade Exame. Boa noite, Magno. Boa noite, Léo. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Prazer estar aqui mais uma vez para esse bate-papo. Tenho certeza que a gente vai trazer muitas coisas especiais aí para ajudar nas resoluções de final de ano do pessoal. Magno, ainda mais essa galera que está aqui numa quinta-feira, 7h38 da noite, você que está no seu trabalho ainda, você que já chegou em casa, você que está no transporte do trabalho até a sua casa, obrigado pela sua audiência. A gente vai fazer valer muito a pena esses próximos 50 minutos
dessa tua noite de quinta-feira. Bom, além do Magno Maciel, que vários de vocês aí já conhecem e pertencem ao fã-clube dele, nós temos um vice-presidente aqui da Exame. Ele cuida de toda a área corporate aqui da companhia, ou seja, é ele que lidera a frente que treina as empresas que são clientes aqui da marca Exame, com um conhecimento muito relevante. O Bruno, que eu vou apresentar para vocês aqui agora, ele com muita frequência está nos grandes eventos no mundo inteiro, entendendo principalmente o que é o futuro do trabalho, né? Ainda mais esse futuro do trabalho agora com AI, e é por isso que eu recebo aqui com muito carinho Bruno Leonardo, meu colega de trabalho aqui na firma, como a gente diz no interior. Obrigado por aceitar estar aqui com a gente também hoje, viu? Léo, muito obrigado esse convite. Acho que para a gente falar um pouquinho de tudo como é que essas novas tecnologias e principalmente a inteligência artificial está impactando não só a nossa vida, mas também a nossa profissão. Então tem um impacto na nossa vida pessoal, impacto nas nossas carreiras. Vai ser um prazer estar com vocês aqui essa noite. A gente que agradece. O Bruno vai trazer uma reflexão bem interessante para vocês, e ele que vocês conhecem de vários encontros. O nosso querido coordenador do nosso curso, um dos principais nomes no mercado hoje quando o tema é inteligência artificial. Ele que é uma grande liderança nas redes também sobre o tema, já criou 4 empresas, ganhou muito dinheiro já com AI, com tecnologia, e hoje é o nosso Caio, que é o Chief AI Officer da marca Exame e coordenador do nosso MBA de AI. Boa noite, Miguel Fernandes, direto de Portugal para o mundo. Fala aí, beleza? Tudo bem, Léo? Maravilha, querido. Aí com a gente. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez falando sobre inteligência artificial com vocês. Inteligência artificial é uma grande paixão da minha vida, assim, é o que não só inteligência artificial, mas tecnologia de uma maneira geral. E não só pelo tema em si, mas pela comunidade de pessoas que estudam o tema. Então, o Magno está com a gente desde a primeira turma do MBA, a gente já conversou sobre vários temas dos riscos da inteligência artificial. O nosso professor do MBA, uma mente brilhante, lidera grupos de pesquisa em relação a riscos de IA. O Bruno, um dos pioneiros também, a gente criou uma empresa de inteligência artificial para educação em 2017, ninguém falava nisso, ninguém acreditava, as pessoas até riam quando a gente falava de um chatbot para criar trilha de aprendizado personalizado. E hoje estamos aqui, a gente antes de entrar já estava tendo crise de riso aqui, nos divertindo, falando sobre inteligência artificial, e enfim, se deixar eu fico falando sobre isso para sempre. Vou mostrar mais uma ferramenta que eu descobri há poucos dias, estou empolgadíssimo, paro de testar, e é isso, vamos nessa. Obrigado, Miguel. Bom, pessoal, o Miguel até comentou que no início da live a gente estava aqui se divertindo, porque isso é algo muito importante também. A gente quer que você, nos próximos 50 minutos, tenha uma live muito leve, sem enrolação, de uma forma descomplicada, não trazendo aqui muita teoria, e muito mais, o nosso grande desejo é que hoje, por volta das 8h30, você termine essa live antes de jantar, tomar aquele banho, assistir ou não uma maratona, estudar, você consiga fazer algo prático para você, para a tua empresa, com o que você vai aprender aqui hoje. Bom, além desse trio maravilhoso, a gente tem um time da Exame, nós temos 20 profissionais, que são os nossos gerentes de estudos. Eu vou pedir para a produção colocar aqui no nosso link agora, aqui no chat, o nosso link do gerente de estudos, porque durante toda a live, se você tiver qualquer dúvida, se você quiser porventura ter mais informações sobre o nosso produto, ou fazer uma pergunta mesmo sobre a faculdade Exame, sobre a Exame, sobre a vida, sobre o que você quiser, nós temos agora de plantão até o final dessa live 20 profissionais aqui da faculdade Exame, que é só você clicar nesse link e ele já abre direto um chat com o nosso bate-papo via WhatsApp do nosso gerente de estudos. E o que mais importa, você que numa quinta-feira, após um feriado no Brasil, decidiu 19h43 parar para ouvir a gente.
decidiu entender mais sobre esse tema, que desde setembro de 2022 está todos os dias na nossa vida, trazendo às vezes algum medo, algum receio, alguma incerteza sobre o futuro, mas acima de tudo não é mais uma escolha nossa, a gente tem que saber conviver com essa tecnologia que pode sim, a gente vai provar isso, deixar a nossa vida muito melhor, né? A gente fala aí muito dos assistentes de inteligência artificial, quando você vira um craque em AI, o grande sentimento do indivíduo é que ele tem vários profissionais ali trabalhando todos os dias para deixar a vida dele melhor. Sem mais delongas, o que eu vou ver nessa live aqui? Essa live está dividida em 3 blocos. A gente começa com o Magno Maciel, trazendo uma leitura muito interessante de como AI pode alavancar teu business, teu trabalho. Sabe aquele momento de montar um planejamento da empresa e aí eu começo a olhar para o mercado concorrente, qual que é essa demanda endereçável? Será que eu não tenho nenhum ponto cego no planejamento que eu estou montando? Então não vai ser teoria não, vai ser mão na massa aqui com o Magno, vocês vão ver daqui a alguns minutos. Logo depois a gente tem o Bruno Leonardo, trazendo uma fala muito breve também de como a inteligência artificial está afetando o futuro do trabalho, de novo, sem teoria, sem aquele monte de regras. É uma reflexão bacana para você que tem interesse no tema, refletir junto conosco. O coletivo é muito mais inteligente que o individual. E para fechar nossa noite, dentro desses 50 minutos, mão na massa de novo, a gente vai ver ferramentas incríveis para planejar também a sua vida pessoal. Sabe aquele momento que você vai lá para terapia, recebe aquela folha do que é importante na tua vida, a tua família, carreira, dinheiro, enfim. Como que a gente pode montar esse plano, esse mapa mental da sua vida para 2025 utilizando AI também? Então, bora começar. Então, o ponto mais importante também, durante a nossa live, não se preocupa em ficar anotando, em sair da live para poder marcar o que a gente está falando, porque esse timaço aqui de gerente de estudos vão encaminhar para vocês durante a noite de hoje, amanhã, todo o conteúdo dessa live. Além disso, você deve ter visto esse QR Code aqui o tempo inteiro na nossa live. Ele tem uma função bem especial. Ele tem uma oferta maravilhosa de uma maratona que a gente desenvolveu para vocês. E eu vou dar detalhes daqui a pouquinho. Você pensou que ia parar aqui nessa live? Você vai ter um final de semana incrível com dicas maravilhosas ainda de AI. Para começar, então, a minha firma... Preciso montar o planejamento da minha empresa para 2025. Será que eu estou pensando em tudo? Será que a consultoria que eu contratei é a ideal? Ou, Léo, acorda, querido, eu não contratei consultoria, eu estou começando a empreender, sou eu que estou fazendo tudo. Magno Maciel nos ajude. O que a gente pode fazer? O que o CEO hoje, no mundo inteiro, segundo o Harvard, está fazendo? Bom, certamente está fazendo muito mais, né? A gente costuma dizer que com inteligência artificial, que a IA ela é basicamente uma tecnologia que é uma alavanca. Então, ela vai nos alavancar do ponto de vista de carreira e ela vai alavancar os nossos negócios. E até esse artigo ele é super interessante porque ele fala justamente sobre isso, né? Como que os líderes, os CEOs, os grandes executivos estão utilizando já a inteligência artificial da família generativa, que é essa que agora a gente está aí deslumbrado desde o ChatGPT, para tomar melhores decisões. Né? E tomar decisões com IA, assim, eu particularmente sou apaixonado por esse tema, inclusive é o tema que eu leciono aqui no MBA, tomada de decisões apoiadas por IA, porque isso na prática a gente já consegue ver. Como que essa tecnologia ela é fundamental para fazer com que nós possamos conduzir as nossas infinitas decisões diárias, seja na vida pessoal ou aqui no trabalho, para fazer aí o negócio ser alavancado. Então, eu queria trazer aqui um exemplo super prático, tá? Então, nosso objetivo aqui é mostrar como que isso é feito no dia a dia. E aí, a tecnologia ela se traduz através de ferramentas. E uma dessas ferramentas que não sai aqui da minha aba de favoritos é essa daqui, que se chama Browse AI. Vou dar um contexto para vocês. Para você tomar qualquer decisão, existe aquele ditado que já virou quase que um clichê, né? Que os dados são o novo petróleo. Mas como é que você faz para
perfurar um poço de petróleo e extrair esse tal petróleo de onde ele está. Principalmente quando você não tem verba ali para contratar uma consultoria, uma estrutura para fazer tudo isso para a empresa. Exatamente. E mesmo que você tenha, né, não necessariamente você tenha o dinamismo de estar a qualquer momento sendo capaz de extrair esses dados. Então, nesse momento que a gente está agora, final de ano, momento que muitas empresas estão se planejando para o ano que vem, como é que você vai fazer um planejamento às cegas? Então, aquele artigo até citava isso, né? A IA está ajudando a reduzir os pontos cegos. Então, essa ferramenta ela vai nos ajudar exatamente com isso. Então, o que a gente vai ver aqui na tela é que essa ferramenta ela é capaz de extrair dados que estejam públicos em qualquer site que seja literalmente acessável, né? Onde eu possa ir lá e enxergar os dados, mas que não necessariamente esses dados estão prontos para serem recolhidos. Para ficar claro, vou trazer um exemplo que está todo mundo acostumado. Todo mundo aqui já viu portais de imóveis. Então, eu adoro passar o final de semana vendo as casas que eu ainda não posso comprar. Não sei se o pessoal em casa cada um tem o seu hobby. Isso, não vamos questionar o seu hobby. Olhando todos os bairros da cidade. E aí você já deve ter gasto muitas horas nisso, porque esses portais, sejam infinito, de imóveis, ou de veículos, ou de marketplaces de produtos, literalmente eles têm milhares de opções. Só que uma coisa que eles não têm é uma forma fácil de você extrair esses dados. Não tem um botão para você exportar isso para uma planilha e, portanto, fazer decisões do seu negócio baseada nesses dados. Pensa que se você tiver uma construtora, uma imobiliária, se você é um arquiteto, ou até mesmo alguém que está pensando em montar um franchising, que é muito... O sucesso de uma franquia está muito ligado ao mercado imobiliário, para você as informações que estão aqui valem ouro. Mas como é que você garimpa esse ouro? Então é exatamente isso que a gente vai fazer com essa ferramenta. Ela vai permitir que, sem digitar uma linha de código, e aí o meu passado como programador até se emociona com isso. No Zap ali isso. Você fez um filtro na região de Santana de Parnaíba, é isso? Isso, é a região onde eu moro. Tá. E aí só para vocês terem uma ideia. Ela achou 26 imóveis, é isso? Só na região ali de Alphaville a gente está falando de 26 mil imóveis. Assim, dá para você extrair isso na mão? Dá. Talvez em alguns anos, se você ficar aqui, você vai fazer isso na mão. Como é que a IA então nos alavanca para extrair essa informação? E aí vocês vão ver como é simples fazer isso. A beleza da IA é que ela é muito prática de ser usada. A gente vai aqui em alguns segundos construir um robô. Então, o que nós vamos precisar? Eu só preciso do link de onde essas informações estão, portanto o site aqui do portal Zap Imóveis. Poderia ser do quinto andar, poderia ser de qualquer outro player. E ainda que essa informação esteja numa área logada. Então imagina que você quer extrair os dados de uma associação comercial que oferece isso dentro de um portal logado, você também pode fazer acesso em áreas logadas. Então a gente vai aqui colar o endereço de onde estão os nossos dados, portanto o destino dessa informação. E aí o que é interessante dessa ferramenta é que ela permite a gente fazer a extração desses dados de uma forma visual. De novo, você não vai precisar digitar uma linha de código, você não vai precisar ser um programador, porque quem está fazendo o esforço pesado é a IA. A IA trabalhando aí por você. Exatamente. Inclusive você vê que aqui no cantinho tem um robô que ele fica olhando para onde meu mouse está, justamente com essa missão de ele vai ver como é a estrutura do site, e a partir disso ele vai conseguir extrair esses dados. Ele está nesse momento mapeando ali os 26 imóveis, entendendo ele está mapeando toda a estrutura da página. Todas as informações que ele está... Eu poderia estar no Mercado Livre, eu poderia estar no Google Shopping, se eu vendo um produto, comparando todos os produtos ao mesmo tempo. Só dando uma informação de bastidor de como é que esses sites funcionam, né? A gente até desenvolve um olhar meio calibrado depois que começa a usar essa ferramenta, que a gente percebe que muitas vezes as informações são dispostas nos sites de forma repetida. Sim. A gente meio que se acostuma a ver isso. É como se fosse o cardápio de um iFood. Sim. São blocos de informação que se repetem. Toda vez que você vê essa estrutura onde eu tenho uma foto, um título, um valor, um botão, e isso se repete, algo que é repetido é um prato cheio para a IA trabalhar. Ela está só demorando aqui para carregar, vamos ver se ela vai dessa vez. São 26 mil imóveis, né? Não é tão simples essa análise. Exatamente. Talvez seja a minha internet aqui, vamos dar um tempinho para ela pensar. Olha lá, acho que agora vai. 95%, está quase extraindo aqui os últimos dados. E lembrando que todas as ferramentas que nós vamos apresentar aqui, agora com o Magno, logo depois com o Miguel, são ferramentas que possuem versões tanto gratuitas como também versões pagas para que você possa experimentar, entender o quão ela é viável
para o teu negócio antes de tomar a decisão de investir na ferramenta. A grande maioria das ferramentas de AI hoje possuem preços em torno de 10, 20 dólares por mês, apenas como uma referência. Legal. Bom, carregou, demorou, mas foi. Feito isso, é muito simples. A gente vai ensinar o robô que eu quero capturar a informação de uma lista. E olha que interessante, né? Só de eu passar o mouse em cima de onde está a informação, ele já entende que ali possuem dados não estruturados. O que é isso? Dados que estão simplesmente soltos na página. E aí vem o poder da IA, né? Ela consegue interpretar todas aquelas informações e ela já me traz de uma forma super organizada. Então você vê aqui que ela já identificou o que é a localização, o que é a descrição do imóvel, a quantidade de dormitórios, o preço. Portanto, vocês vão vendo que aqui a IA já fez o trabalho pesado. Uma grande planilha, como se eu estivesse montando um estudo de mercado, por exemplo, aqui do mercado imobiliário, que eu estaria ali abrindo o meu Excel, meu Google Sheet, que eu estaria colando item por item. Ela já fez isso daqueles 26 mil imóveis. Exato. Então aqui a gente já está brincando de ser um analista de dados, ou seja, a primeira etapa, que é a extração de dados estruturados e que agora vão ser depositados num banco de dados. Ou seja, a partir do momento que eu salvo essa lista, ela vai se tornar, né, eu vou confirmar aqui que os dados são esses, ele vai salvar, e agora eu já tenho um coletador automatizado de dados. Portanto, toda vez que esses dados forem atualizados no portal, isso vai alimentar, por exemplo, um Google Planilhas. Eu posso integrar isso no meu Google Planilhas e aí eu tenho um banco de dados online. Eu posso integrar isso no meu CRM, eu posso alimentar qualquer que seja o meu ambiente. Na prática, agora a gente tem os dados coletados. Magno, só para ver se ficou claro, por exemplo, se amanhã entrarem mais 1.000 novos imóveis ali na região de Santana de Parnaíba, que é o filtro que você colocou nesse site, por exemplo, de uma forma automatizada o robô vai buscar essa informação e atualizar toda a minha área ali de dados estruturados da companhia. Você pode definir a frequência com que você quer essa atualização. Puxa, mas diariamente para mim é muito. Esses dados eles variam de minuto em minuto. Ótimo, você programa ele para rodar a cada minuto. Então, tudo isso você tem essa liberdade. E é fantástico, porque eu venho de um mundo, né, pré-IA generativa como programador que já sofri muito na vida tendo que construir ferramentas de scrapping, que são essas de raspagem de dados. E a gente poder fazer isso em minutos sem digitar uma linha é fantástico. Só para dar um outro exemplo de como existem informações que podem ser úteis para o seu negócio. Então, imagina que você trabalha com importação de produtos, que você trabalha com dropshipping, que você faz algum tipo de atividade na qual a informação do que está bombando de vendas é importante para você. Até para você anunciar no teu Instagram, você é um gestor de tráfego, enfim. Uma informação como essa, então a gente está aqui no site do Mercado Livre, tem aqui uma aba que é de ofertas do dia, e são 10 mil produtos que o maior marketplace de produtos no Brasil, o Mercado Livre, está dizendo que estão bombando. Então, essa informação ela é muito relevante para o seu setor. Eu poderia olhar item por item ali todos os dias. Você vai gastar uma vida fazendo, né? Uma vida fazendo isso, mas, de novo, eu poderia simplesmente pegar esse link e fazer a mesma coisa. Vir aqui, extrair os dados e começar o treinamento do meu robô para que agora ele seja o meu coletador de dados automatizado. Então, mais uma vez, aqui a gente está falando como que o que você fez lá também foi abrir a URL do Mercado Livre. Só abrir a URL. Entrou ali nas ofertas, que é algo que todo mundo tem acesso em casa. Então, basicamente é isso. Se você está enxergando a informação no site, o robô também vai enxergar. Só que com a vantagem que ele consegue repetir o ato de copiar e colar instantaneamente milhares de vezes. E montar ali uma análise de mercado em minutos, né, para a tua companhia. Que esse é um ponto importante, nós falamos de análise, né? Então, toda estrutura de inteligência de dados, ela geralmente tem esses dois pilares. Um pilar onde a gente coleta e um pilar onde a gente analisa. Então, a parte da coleta, dever de casa feito. Como é que agora a gente vai, portanto, se alavancar com a IA para a etapa de análise? Coletei lá minha planilha com 26 mil linhas de imóveis de Santana do Parnaíba. Agora vem o trabalho pesado de você manipular esses dados, você se aprofundar, mergulhar sobre aquelas informações para que as tomadas de decisões possam agora estar alimentadas por isso. Isso daqui é interessante, Magno, porque nós fizemos um bate-papo na semana anterior ali do nosso feriado, né? Que a gente estava ali com coragem dessa galera aqui que ama o tema de AI.
E a gente trouxe um exemplo aqui dessa ferramenta que você vai trazer agora, que foi a mais bem avaliada. E a gente quer dar um próximo passo com essa ferramenta agora também, que Fantástico. é como que eu posso, né, utilizar primeiro a nossa estrutura toda ali de criar um robô para varrer a internet, né? Quem já trabalhou em consultoria, as grandes consultorias do mundo fazem muito isso, né? Num primeiro momento de estudo, você não sai para mercado fazendo uma pesquisa quant, quali e tudo mais. Você faz uma varredura em todos os dados que já existem, né? Até porque a gente tem uma crença cada vez maior que a informação ela está disponível para qualquer companhia, né? O grande diferencial de uma marca para outra é a capacidade de executar uma estratégia. Então, se eu peguei lá, fiz uma análise, quero entender o mercado imobiliário em Santana do Parnaíba. 26 mil linhas, informação de quantos cômodos tem, IPTU, condomínio, todas as informações variáveis, preço médio ali do metro para locação, para venda. O que eu posso fazer com isso agora? Eu Falar falo que legal, bonito esse Excel, né? A gente tem hoje ferramentas como essa, Léo, que assim, elas são a perfeita representação de uma frase que eu adoro, que é assim, nós estamos vivendo uma mudança de paradigma onde nós antes acessávamos dados e agora a gente conversa com os dados. É conversacional mesmo, você fala com os dados. E aí essa ferramenta, acho que a melhor definição dela é, imagina que o ChatGPT e o Excel tiveram um filho. Então é esse cara aqui. É um baby. É um baby inteligente. Porque você tem o poder do Excel, onde você manipula dados estruturados, mas com a habilidade inteligente, conversacional do ChatGPT. Você fala com a informação. Então, essa ferramenta se chama Bricks. Ela é relativamente recente, então muita gente ainda não conhece, enfim, mas ela é fantástica. Também está na minha pastinha de favoritos aqui. E olha só que interessante. Se a gente vem aqui na ferramenta e busca a planilha que eu acabei de salvar lá dos imóveis, que a gente pegou lá do Imóvel Web. Que você acabou de gerar ali com o browser. Acabei de gerar. De novo, quem está em casa, não se preocupe em guardar esses nomes, porque a gente vai enviar esse material para vocês. Presta atenção em curtir aqui os exemplos e mandar perguntas no chat para que a gente aprenda junto nessa noite. Exatamente. Então, olha só que fantástico, né? Essa ferramenta, ela permite que a gente navegue sobre as informações, primeiro, de uma forma tradicional, assim como a gente está acostumado no Google Planilhas, no Excel, só que aqui, de novo, com os superpoderes da IA. Então, ainda que você seja o as do Excel, que você seja realmente um cara ali super habilidoso em ferramenta de Excel, não necessariamente você vai fazer isso de um segundo para outro. Dá trabalho, às vezes, fazer um PROC-V, uma tabela dinâmica, filtragens avançadas, e aqui você faz isso simplesmente pedindo. Uma das coisas que muita gente é aterrorizado em construir é o tal do dashboard, né? Então imagina só você pedir para ele criar um dashboard, ou seja, eu vou pedir para ele fazer um painel com gráficos, com indicadores, com análises sobre os dados que eu acabei de recolher. E aí isso conecta com tudo isso que a gente está falando na noite de hoje, né? Que é como que a gente vai, a partir aí dessa virada de ano, ter um 2025 onde o planejamento da minha carreira, mas principalmente o planejamento da minha empresa, ele seja agora alavancado com a IA. Você ter esse tipo de ferramental à sua disposição para você discutir com seus sócios, com sua equipe, com seus colegas, os seus fornecedores, quais são as decisões que o seu negócio precisa tomar, só que de uma forma muito mais alimentada, né? Muito mais consciente, inclusive. A gente está acendendo a luz, né? A gente está saindo do escuro onde eu não tinha dados e não tinha uma forma didática de consumir todos esses dados. Então, o que a ferramenta está fazendo? Você vê que eu só escrevi aqui, crie um dashboard. Não poderia haver um prompt, ou seja, um comando mais simples do que esse. Aqui, para fins didáticos, a gente já vai direto para esse, mas eu poderia fazer todo tipo de análise em cima dessa informação. E aí ele já construiu tudo para mim aqui. Eu vou até colocar em modo de apresentação, porque fica mais bonito na tela. Então ele construiu aqui o meu dashboard de propriedades imobiliárias, traz uma introdução, que eu poderia inclusive pedir para ele explicar Incrível. com mais detalhes. Toda a parte de distribuição de preços, destaques, número de propriedades por localização. Então ele pegou aqui, são 35 imóveis na região de Alphaville, mais aqui 18 em Tamboré. Ou seja, eu começo a ter uma forma muito mais rica de explorar essas informações. Portanto, essas combinações, ou seja, eu ter uma ferramenta que me auxilia na coleta, ao mesmo tempo eu ter uma ferramenta que me empodera a análise.
Isso eleva muito a sua capacidade analítica, a sua capacidade de enxergar o que está acontecendo no seu mercado, ou seja, no seu ecossistema, mas principalmente no que está acontecendo na sua empresa, para você ter aí um planejamento, uma estruturação de decisões muito melhor. Então, eu falo que depois que a gente se acostuma com esse padrão de eficiência, produtividade e inteligência de negócio, o único risco é que não dá mais para voltar atrás, não dá mais para você fazer da forma tradicional. Não tem como desver esse tipo de coisa, né? Magno, faz só um review para a gente, então, das 2 ferramentas que você utilizou para chegar nessa maravilha. A ferramenta, inclusive, criou algo que, cara, a gente conseguiria apresentar uma reunião amanhã com o time, né? Boa. Ou seja, em poucos minutos aqui. Então, você começou com a Browse, foi isso? Isso. Vou dar um exemplo aqui da realidade aqui da faculdade, que produz muito conteúdo. Imagina que você gostaria de extrair todos os comentários em todos os vídeos já postados no canal da faculdade. Isso, de novo, para fazer na mão, com certeza não ia ser muito agradável. Então, uma ferramenta como essa, que consegue extrair comentários de vídeos de YouTube, postagens no LinkedIn feitas a partir de uma certa empresa ou a partir de um determinado assunto. Quero extrair informações que estejam em algum portal de dados, mas eu quero fazer isso de forma recorrente. Portanto, criar esse robozinho, hoje ficou tão fácil quanto copiar e colar um link e apertar play. Feito isso, a informação está na mão, só que ela está bruta, ela está necessitando de ser lapidada, né? Eu preciso agora extrair valor a partir dessa base de dados. E aí a gente vem, como eu falei, o filho do ChatGPT com Excel, que permite você gerenciar, manipular essas informações de uma forma muito simples. Então, realmente eu convido todo mundo aí a testar essas ferramentas. O grande limite é a criatividade. Eu tenho certeza que, e a gente vê isso em sala de aula, a gente dá alguns exemplos, claro, com muito mais profundidade, com muito mais detalhamento no MBA, a quantidade de pessoas que já trazem para a gente depoimentos de puxa, isso daqui transformou os meus processos de tomada de decisão. Só que agora a gente não consegue mais lançar um produto, fazer um evento, criar uma estratégia específica. Sem esse aumento de inteligência. Esse tipo de coisa. Né? E realmente não faz sentido. Né? Depois que você tem o botão turbo, você não quer nunca mais andar em marcha lenta. Né? Maravilhoso. Magno, muito obrigado aí pelas 2 ferramentas. Pessoal, o professor Magno estará conosco até o final aqui da live, então se tiverem dúvidas, perguntas, por favor enviem. Para a gente dar sequência aqui, eu quero chamar agora o Bruno Leonardo. A gente vai para um bloco agora bem rapidinho com o Bruno para trazer um pouco uma reflexão sobre o mercado, né? Então, o Bruno tem uma fala que várias companhias, inclusive, compram aqui na Exame para ele palestrar, dessa visão nossa de qual que é o futuro do trabalho com todas as questões de AI. Então, esse é o momento da gente fazer uma reflexão e a gente já volta agora com o Miguel daqui a pouquinho com mais ferramentas mão na massa para vocês. Bruno, é com você. Léo, sabe o que eu fico pensando aqui, ouvindo você, ouvindo o Magno? É que muita gente que tá nos escutando, assistindo nesse momento, fica pensando assim, será que a inteligência artificial é para mim? É agora? Será que é o momento de eu realmente me preocupar? Eu acho que, eu estou falando isso, Léo, pelo seguinte, quando eu converso com amigos, no final de semana, por exemplo, muitos têm seus diferentes negócios, trabalham em diferentes empresas, e fico assim, bom, mas eu acho que talvez nesse meu segmento aqui de construção civil, talvez nesse segmento meu aqui de decoração, talvez nesse meu segmento aqui de comércio, isso não é uma coisa que eu vá me preocupar nesse momento. Verdade? Bom, então acho que eu quis, Léo, trazer um pouco dessa reflexão. Em que momento que a gente está, de verdade? Bom, mas para isso eu tive que puxar um pouco aqui a sardinha para nossa brasa, né? A brasa para nossa sardinha, porque tem uma entrada aqui no Exame que é um mural de capas, que para mim é a parte que eu mais gosto, sabe, Léo? E eu achei essa capa aqui de 1971. E nela está escrito lá, quem sabe usar um computador? Gente, olha que loucura. Manchete da firma. Manchete da firma. Se a gente conseguir, né, se transportar lá para aquela época, 71, vem uma capa da Exame falando assim, quem sabe usar um computador? O computador, de fato, estava sendo, naquele momento, a grande transformação no ambiente de trabalho. E aí, vamos andar um pouquinho para frente, pular aí mais de 20 anos,
E a gente chega nessa outra capa da Exame que eu fotografei ali na frente, que fala assim, né? Internet, como a grande rede mundial de computadores, vai mudar a sua vida e das empresas. A gente poderia até, né, fazer uma brincadeira, quem sabe usar a internet. Bom, gente, isso tudo é muito louco a gente imaginar. Né? Eu estava conversando com o Magno, né, Magno? A gente estava falando assim, vamos pedir aqui. Eu vou utilizar agora a internet para pedir um Uber. Você fala assim, Léo? De jeito nenhum. Eu vou utilizar aqui a internet para acessar a live da Faculdade de Exame. Né? Então, a internet usa, né? A internet ela é algo que está completamente presente em nossas vidas e não. Mas, enfim, em 95 isso era a capa. Bom, e a capa do ano passado? A capa do ano passado era a inteligência artificial chega à vida real. Eu acho que, parabenizando até o nosso editorial, nossa redação, foi um título muito feliz. Por quê? Já é sabido em que a gente usa. A inteligência artificial nasceu há décadas. Né? Mas a forma como ela está presente no nosso dia a dia, e a gente... Gente, o Magno acabou de apresentar ali 2 ferramentas que, por exemplo, Léo, eu não conhecia, tá? Já vou ter que sair correndo daqui agora e começar a fazer uns testes, mas... Gente, são tantas ferramentas e tantas coisas relacionadas ao poder da inteligência artificial que, de fato, ela se democratizou e está disponível para todo mundo. Então, acho que o que mudou no jogo sim, a inteligência artificial já existe há muitos e muitos anos. Só que agora ela está presente na nossa vida real. Então, eu acho que é esse o momento em que a gente está vivendo. Mas muita gente também fica se perguntando então, Bruno veio falar aqui de futuro e a inteligência artificial vai roubar todos os nossos empregos, vai acabar com tudo e só máquinas vão existir. Você acredita nesse futuro, Léo? Impossível. E aí você, Magno? Também não. Não faz sentido. Não faz sentido? Não. Na verdade, quanto mais eu estudo a IA, mais eu valorizo o ser humano. Essa é uma boa reflexão que, inclusive, aparece quando a gente está conversando com as empresas. Exato. Excelente, né? Nossas características humanas têm se ressaltado. Sim. E, assim, eu tendo a concordar exatamente com vocês dois, por quê? Eu estava esse ano lá no SXSW, o South by Southwest, que é considerado um dos maiores eventos de inovação, de tecnologia, tendências do mundo. E lá a gente chegou nessa... Né, as pessoas, os futuristas, falando a mesma conclusão. A gente não vai ser substituído pela máquina, pela inteligência artificial. Mas ela vai estar completamente presente no nosso dia a dia como um assistente, como um copiloto. E eu gosto de usar uma analogia, né, que é como a gente pega na televisão, a gente vê aqueles ralis. Eu adoro automobilismo, Léo, então eu vou já para o meu exemplo, né, do rali. Gente, quando você está lá no rali, quando a gente vê na televisão, que tem uma pessoa dirigindo, um motorista, e do lado é o quê? O navegador, o copiloto. Então o motorista está ali a 150, 180, 200 km por hora, naquele terreno completamente desconhecido, e o navegador está falando o que é para ele? Olha, daqui a 500 metros, 600 metros, reduz, bota a terceira, que vai ter uma curva 90 graus, senão a gente capota. Essa é o quê? É o papel do navegador. É o papel do copiloto. Ele está dando informações para que você melhore o quê, Magno? A sua tomada de decisão. E o piloto, ele pode o quê? Focar naquilo que é o mais importante para ele. Tomar aquela decisão de acelerar, pisar fundo e chegar mais rápido que todo mundo. Agora, imagina o seguinte, você que está assistindo a gente agora, gostaria de ser um piloto, né, de rally, sem um navegador, competindo com outros vários que têm o seu navegador, que tem seu copiloto? Às cegas. Às cegas. Todo mundo aqui tenderia a falar que isso é uma injustiça. Sem dúvida. Eu também tenderia a achar isso. Mas esse é o futuro que eu vejo para a inteligência artificial. Não, e isso, na verdade, no dia a dia, né? O exemplo que o Magno trouxe aqui agora dá a impressão que se eu não sei usar essa ferramenta, que eu estou perdendo tempo, né? Que eu poderia estar fazendo análises muito melhores. Acho que não é só uma do meu impressão. negócio, né? Tipo, a gente vai daqui a pouco até abrir para várias perguntas que vocês estão mandando aqui no chat e todas elas vão ser aqui com muito carinho endereçadas para os especialistas. Mas acho que isso tem a ver até com o que você está trazendo aqui, Bruno, do como a gente aumenta a inteligência, né? Exatamente. A nossa inteligência, né? Exatamente. E, Léo, parece que você estava já prevendo a minha apresentação. Deus, deve ser o AI. Deve ser a AI, né? Mas a Amy Webb, essa futurista que é genial, inclusive quem não segue ela nas redes, siga, porque tem um conteúdo fantástico dela. Ela falou isso, olha, a inteligência artificial não é simplesmente uma ferramenta. Ela é a extensão da inteligência. Então, é uma extensão da nossa inteligência. E a gente vai utilizar ela no dia a dia como um copiloto, como um assistente que vai estar ali aumentando em muito a nossa capacidade, né, de tomar decisões e que elas sejam ainda melhores.
Então, esse é o futuro que eu acredito, esse é o futuro que a Amy está colocando nessa frase, que eu imagino que a gente vai já está nesse momento presente entre a gente. Só que tem um grande desafio. O grande desafio tá tudo muito mais acelerado. Né? A gente olha, eu estava falando aqui, é verdade, gente, não estou falando aqui porque é na live, não. Eu, Bruno, não conhecia essas duas ferramentas que o Magno acabou de mostrar. E tem mais daqui a pouco com o Miguel, hein? Tem novas também? Tem novas também com o Miguel daqui a pouquinho. Eita, olha só. Então, gente, a velocidade ela é gigantesca. E a gente está nesse momento que a gente chama, né, do super ciclo tecnológico. São muitas novas tecnologias impactando os nossos negócios, os nossos ambientes. E aí, eu vou trazer aqui para vocês um quadro. Não se liguem aqui nas letrinhas pequenas, nas várias cores, mas aqui é o seguinte. Acho que o Léo vai conseguir ler, eu vou fazer uma pergunta para ele. Bom, num lado desse quadro aqui, a gente tem diversos setores da economia. Por exemplo, agricultura, setor automotivo, educação, serviços financeiros, basicamente todos os setores ali listados. E nas colunas eu tenho diferentes tecnologias que estão impactando essas economias, esses segmentos. Como, por exemplo, AI generativa, metaverso, né, computação quântica, entre outras. Quando a gente olha lá a computação quântica, a gente vê que é o vermelhinho, né, que é o impacto de mais longo prazo. Apesar de já terem setores, como, por exemplo, o setor financeiro, que já usa isso no dia a dia. Agora, uma pergunta para você, Léo. AI e AI generativa. O azul clarinho, que a legenda é impacto no curtíssimo prazo. Impacta quais setores? Todos ali, Bruno. Literalmente todos ali do gráfico. Exatamente isso. Qual é o recado desse gráfico, né, do impacto nas nossas indústrias, nos nossos segmentos da economia? Não tem nenhum setor que não será impactado por AI e por AI generativa. Esse é o ponto, essa é a conclusão. Só que a gente tem um desafio nessa história. Por mais, Léo, que vocês estejam me ouvindo aqui e até tendendo a concordar comigo. Olha, acho que o Bruno está falando uma coisa ali que faz certo sentido, né? AI generativa está transformando tudo. Só que tem um grande problema. O nosso cérebro, a nossa mente humana. O que é isso? Muitas das vezes, a maior parte das tecnologias, elas vêm e fazem uma transformação que a gente chama de exponencial, né? Que é muito rápida, muito abrupta. E muda tudo muito rápido. Há um pouco tempo atrás a gente brincava, né? Eu vou andar no carro de estranho, então agora a gente anda no Uber. Eu vou alugar a casa de quem eu não conheço, a gente vai lá alugar uma casa no Airbnb. Usar banco no celular? Jamais, não confio. Bom, enfim, hoje se a gente estiver aqui no banco a gente fica triste, né? Enfim, todas essas tecnologias, segmentos estão sendo disruptados. Só que o problema é que nós, na nossa mente, a gente tende a ver isso de uma forma muito mais devagar, muito mais linear. E aí tem uma grande diferença, né? A tecnologia está voando e a nossa mente não está acreditando que a gente deveria segui-la, acompanhá-la, né? E aí, olha só, gente, uma pesquisa que foi feita esse ano, tá? 2024, uma pesquisa da Price, essa pesquisa é feita anualmente pela Price e foi divulgada agora no Fórum Econômico Mundial, 2024. 45% dos CEOs disseram o seguinte: quase metade de todos os presidentes, né, CEOs do mundo foram entrevistados e falaram o seguinte: acreditam que suas empresas não serão mais viáveis se permanecerem no caminho que estão atualmente nos próximos 10 anos. Ou seja, em 10 anos elas deixam de existir se elas não mudarem, se elas não se adaptarem, dado todo esse ponto das novas tecnologias. Bom, gente, se metade, né, dos CEOs das empresas estão falando isso, acho que é um ponto para a gente se preocupar. E aí, gente, o que eu falo é, a primeira coisa para que a gente possa começar a mudar o nosso ambiente, a nossa carreira, né, a nossa empresa, se você é um empreendedor, assim como eu fui durante anos, junto com o Miguel aqui, né, empreendendo, para a gente mudar essa nossa realidade, a gente tem que, primeiro, transformar como a gente pensa. E por que eu falo isso, Léo? Porque tem uma chamada de jornal, a gente não botou aqui, mas que é muito legal, depois a gente pode mandar para o pessoal também. Quem quiser seguir lá nas redes, depois eu boto para vocês lá. Mas é isso aqui, horseless carriage, ou seja, no bom português é carruagem sem cavalo. Gente, na época que os carros, né, vamos dizer assim, os veículos a motor foram inventados e começaram a substituir as carroças, que era o grande, né, ator, né, de mobilidade urbana que a gente tinha, as pessoas davam o nome de quê? Carruagem sem cavalo. A gente tem costume de ver o novo, né, de ver o futuro, muito baseado nas nossas experiências atuais, nas experiências do passado. E é difícil a gente tentar enxergar alguma coisa nova.
Então, esse exemplo que eu trouxe aqui da carruagem, né, sem cavalo, que é muito louco a gente pensar isso, né, que esse era o nome que eles davam lá no início, transformou, criou uma indústria automobilística que hoje move ainda o mundo absurdamente, mas que a gente tem que, de fato, pensar nisso que o Ian, lá no South by Southwest, também disse. A gente está numa época que está tudo mudando muito rápido. E os modelos mentais de ontem, eles vão colidir com essas tecnologias do amanhã. Então, gente, pensem que se a gente não adaptar a nossa forma de pensar no que a gente acredita, e até mesmo naquilo que a gente duvida, a gente pode não estar preparado para esse futuro. A gente precisa se disruptar. E aí, Léo, ouvindo tudo que você começou aqui a live, o que o Magno falou, eu tenho certeza que o Miguel vai corroborar, eu fico pensando. Eu falei da capa do computador, falei da capa da internet. Alguém aqui hoje, que está assistindo a gente, consegue se imaginar vivendo sem usar um computador, sem ter sua empresa digitalizada na internet? Obviamente não, né? É até ridículo fazer essa pergunta. Mas será por que a gente ainda continua colocando em dúvida o uso da AI no nosso dia a dia? Acho que essa era a grande reflexão que eu queria trazer aqui para vocês. Eu acho incrível a reflexão, Bruno, e acho que também tem aquela pergunta, né, se é o momento ou não, né? A gente vê até pelos comentários aqui no chat várias pessoas perguntando qual que é o curso que eu devo fazer, né? Se eu vou para ciências de dados, como que eu continuo, né? Como que eu me transformo, inclusive, num Bruno e num Magno e num Miguel daqui a pouco, que vocês vão ver os exemplos, né? Para quem está nos acompanhando aí de casa, do carro, no trânsito, na empresa ainda, esse é um pouco do jeito também da Faculdade Exame, que é trazer esses bate-papos para vocês com frequência, para que vocês tenham acesso a esse nível de profissionais, tá? E aqui o que eu quero trazer para vocês como importante também, vocês estão vendo que durante toda a nossa live a gente tem esse QR Code, porque nós montamos uma maratona com 4 capítulos para você maratonar em menos de 2 horas sobre inteligência artificial, com o Miguel Fernandes, que é o nosso coordenador do curso do MBA de AI, porque a gente tem uma crença, a gente chama esse produto de pré-MBA, que é muito importante antes de você tomar uma decisão, tanto de tempo como de investimento financeiro para o MBA, a importância de você experimentar um pouco mais. Eu concordo muito aqui com a visão e reflexão. Obrigado, Bruno. Eu acho que hoje, quem ainda está nesse lugar, né, eu lembro em 95, não em 71, né, na questão da internet, eu sou lá do interior de São Paulo, de Jaú, né, que o pessoal falava, né, pô, a internet vai acabar com a família, né, ninguém mais conversa, enfim. Não é uma escolha nossa sobre isso, né, é uma escolha nossa a gestão do nosso tempo, mas a tecnologia não é uma escolha, então a importância de você dar esse próximo passo, acho que tem um desafio bacana aqui. Hoje é quinta-feira, para você pegar sexta, sábado, domingo, maratonar um conteúdo aí incrível de algo que, se você tiver o domínio, a chance de você liderar as empresas ou o teu negócio é muito grande. Bora lá para mais mão na massa, então. Você que está chegando agora, vou passar para o nosso querido Miguel Fernandes. Miguel, vamos lá. Vi um exemplo aqui maravilhoso de 2 ferramentas com o Magno para gerir melhor a firma, a empresa, mas quero montar aquele meu plano de vida, inclusive, né? Vou fazer MBA, vou começar a fazer atividade física, quais são os meus sonhos para 2025? AI pode me ajudar nisso, Miguel? Com certeza pode, com certeza pode. A gente estava conversando antes da live aqui, e para o MBA a gente está regravando, né, constantemente esse módulo de ferramentas que o Magno comentou do Bronze AI. E uma das... essa coisa, não só novas ferramentas vão surgindo continuamente, como novas funcionalidades vão sendo adicionadas. E o Bronze AI, especificamente, também está aqui na minha lista de favoritos, é uma ferramenta que eu uso bastante, porque ele não só consegue extrair a informação, como ele consegue navegar para você também. Se a gente nem deu tempo de mostrar, mas no MBA a gente mostra assim, detalhadamente como cada funcionalidade das ferramentas. Então você pode botar o robô para navegar num site, clicar em algum lugar, fazer o login, extrair as informações e salvar. Realmente uma ferramenta incrível, o Browse AI. Fica mais uma vez o convite para vocês testarem. E essa ferramenta que eu vou mostrar agora, o Flowwith, não sei como é que se pronuncia ainda, é uma ferramenta que fez um grande upgrade recentemente, eu já venho acompanhando eles.
E ficou realmente muito boa. Eu tô, assim, um dos meus trabalhos é testar a maior quantidade possível de ferramentas. Eu acho que no guia tinha 500, mas eu acho que já tem mais de 1.000 avaliadas atualmente. E eu cheguei nessa aqui e estou aqui testando já há alguns dias. Vou trazer em primeira mão para vocês. Vocês não vão ver tutoriais aqui dessa ferramenta em outros lugares. Eu vou compartilhar a minha tela, não está compartilhada. Léo, só me dá um ok quando vocês estiverem vendo a minha tela. Por enquanto ainda... Agora... Sim, Miguel. Peraí. Estamos vendo a sua tela agora, Miguel. Então eu estou aqui no Flow With. Assim que você faz o login, você cai numa tela como essa, só que sem um histórico de conversa, porque não tem conversa nenhuma. Ele funciona de uma maneira parecida com o ChatGPT, só que ele vai criando uma cadeia de pensamentos e de prompts meio que automatizados que acontecem em paralelo dentro do teu objetivo. Então aqui eu quero, por exemplo, usar ele no modo oráculo, que é o modo onde ele faz essa cadeia de pensamento. Eu vou pedir para ele fazer, quero fazer o planejamento profissional da minha vida pro primeiro trimestre de 2025. E aqui eu vou dar esse comando para ele. Ele vai pensar, ele está aqui pensando, e aqui ele já me diz o que precisa fazer. Ok, então eu preciso primeiro realizar uma autoavaliação das habilidades, forças e áreas de melhoria, pesquisar tendências de demanda do mercado, definir metas específicas, elaborar um plano de ação com passos concretos, revisar e ajustar o plano conforme necessário, mudando a flexibilidade para mudanças. Essa última etapa eu acho que não faz sentido, porque primeiro eu quero só ter o plano mesmo, então eu posso apagar. Eu poderia mudar essa ordem, mas eu acho que isso aqui está bom, então eu vou confirmar e rodar. Então ele agora vai começar a executar a primeira etapa, que é realizar uma autoavaliação, e ele vai pedir um input para mim. Ele gerou a pergunta para mim. Você pode compartilhar suas habilidades atuais, pontos fortes e áreas que você acha que precisa de melhoria? Quais são os objetivos profissionais específicos está considerando para o primeiro trimestre de 2025? Então posso dizer que minhas habilidades em liderança, inteligência artificial. Meu objetivo é formar as próximas gerações de Chief AI Officers no Brasil. Então, ele me perguntou, dei a resposta. Agora ele vai pesquisar tendências e demandas no mercado. Vai fazer a pesquisa na internet. Repara como ele está fazendo 2 prompts ali ao mesmo tempo, né? Tendências de mercado de trabalho e inteligência artificial 2025. Aí ele fez uma pesquisa em alguns sites e colocou aqui alguns tópicos. Curso de treinamentos e liderança 2025. Também fez aqui uma pesquisa. Colocou os links. Se eu quisesse, eu poderia clicar em cada um desses links para analisar. Eu posso... não gostar dessa resposta e ele vai gerar outra, ou eu posso continuar, ok, gostei, então vou continuar para a próxima etapa, que é definir metas SMART, específicas e mensuráveis. Essa outra etapa aqui. Eu poderia ainda pedir para ele adicionar mais pesquisas. Agora ele está pensando, está construindo um prompt. Ele acha que ele vai definir as metas para mim. Agora ele está executando o prompt. Meta 1. Concluir o curso online de não sei o quê. É meta específica, mensurável e alcançável. Meta 2. Formalizar um plano estratégico para a implementação de IA em organizações até 15 de março de 2025. Elaborar um documento que descreva como implementar IA nas empresas. O plano deve ser avaliado por um mentor. A elaboração do plano pode ser feita com base no conteúdo do curso. Um plano sólido é crucial. Meta 3. Estabelecer uma rede de contatos com profissionais da área de IA até o final de março de 2025. Participar de eventos, conectar-se com pelo menos 10 profissionais no LinkedIn. E ele ainda fez um cronograma por mês, olha só. Janeiro, fevereiro, março. Ele meio que começou a montar o teu plano de vida de 25 já, é isso, Miguel? Exatamente.
E aqui ele ainda deu uma rotina de estudos, né? Dedique um tempo fixo diariamente para estudar o curso, isso garantirá que você tenha continuidade, seja proativo. E aí ele não acabou ainda os passos, não tem um último passo que é elaborar um plano de ação com passos concretos para cada meta definida. Então eu posso ter gostado desse sumário, ou posso não gostar, e se eu gostei, eu ponho aqui avançar. E agora ele vai elaborar um plano de ação, lendo todos esses prompts aqui, e eu posso dar um zoom out e ver toda a conversa, né? Então repara como eu estava até falei sobre isso na minha última newsletter. A gente está chegando num ponto da inovação da inteligência artificial onde não é exatamente a qualidade da resposta ou o tamanho de dados de treinamento que estão fazendo a diferença, mas é a interface, é a forma como você usa o modelo, a forma como você usa a inteligência artificial. E isso aqui é um exemplo claro disso, né? É uma interface completamente diferente do ChatGPT, do Claude, enfim, do Perplexo, do Gemini, do Llama, de você usar a inteligência artificial. E aqui ele fez o sumário para mim. E terminou a tarefa. Ó, passos detalhados, cronograma, recursos necessários, desafios potenciais para cada objetivo, objetivo 2. Ele deu os passos, o cronograma, os recursos necessários, os desafios e potencial. Olha só, tudo de mão beijada aqui para mim. É incrível isso, Miguel. Perdão. Vamos pegar aqui mais um exemplo. Eu vou pegar aqui, ó, lista de empresas que o Elon Musk fundou. Vamos pegar aqui. Então, ele primeiro vai pesquisar as empresas do Elon Musk, resumir essas empresas numa lista concisa, gerar um PPT para eu ver essas empresas, gerar um mind map sumarizando essas empresas e depois perguntar se eu fiquei satisfeito com o resultado. Então, é isso que eu quero fazer. Repara assim, ele vai criar um PPT no meio do workflow, né? Tudo junto, ao mesmo tempo. Ó, aqui ele está fazendo uma pesquisa no Twitter, ao mesmo tempo ele está fazendo uma pesquisa na internet, pegando a lista de empresas do Elon Musk, aí juntou aqui, mais a pesquisa do Twitter. Se eu quiser, eu clico aqui e vejo exatamente quais são os resultados dessa pesquisa. Ok, gostei, vou continuar. Agora ele vai fazer um resumo dessas empresas que ele descobriu que estão vinculadas ao Elon Musk. Está pensando, agora ele está analisando o resultado que ele teve anteriormente, e eu posso, a qualquer momento, voltar no workflow e continuar ele, um ajuste ele também, né? Fazendo um ajuste, ele vai em tudo. Ó, então aqui ele está me dando o outline do PPT. Ok. Beleza. Um monte de empresa que ele tem. Gostei. Agora, somente, só acredito vendo, ele vai gerar um PPT em versão web sumarizando essa lista de empresas. Está pensando e realmente ele está gerando. Olha só, está fazendo o código aqui em tempo real. Vasso, hein, Miguel? Eles estão que estão. Foi muito rápido. Eles lançam essa empresa é nova. Ó, tá gerando então um código de uma página HTML, onde ele vai exibir o resultado dessa pesquisa, que eu pedi aqui para ele um exemplo do Elon Musk, mas você poderia fazer uma pesquisa sobre o seu nicho de mercado. Ó, fez aqui para mim. Elon Musk Company Portfolio. Posso ver aqui em tela cheia. E eu vou passando aqui. Ó. Olha só, ainda fez um mind map aqui. E Miguel, no final das contas ele perguntou se eu gostei do resultado. É muito incrível esse exemplo que você sempre traz, né? Novas ferramentas. Acho que a gente faz um convite aqui para quem está nos assistindo, o exemplo dessa ferramenta, de você de fato colocar a tua vida nesse flow, né? De você, como o Magno também colocou, como que a gente utiliza a inteligência artificial para aumentar a nossa inteligência, né? Quantas vezes a gente cuida de um monte de coisa na vida e deixa de parar alguns minutos para montar esse mapa mental de como vai ser o teu 2025, quais são tuas metas. E tem uma coisa que eu achei maravilhosa dessa ferramenta, que geralmente, eu já ouvi muito aqui, Miguel, que a gente tem que saber fazer as boas perguntas para AI, para que ela consiga nos auxiliar.
essa ferramenta, ela nos faz pergunta, né? Então ela vem trazendo perguntas para melhorar esse plano da tua vida em 2025. Só que a gente vai para um outro desafio, que é mais uma ferramenta que eu gostaria nesses minutos finais aqui, que a gente pudesse entregar para nossa audiência e depois a gente segue aqui para as perguntas e respostas. Que é, ok, vimos ali um plano para o Miguel até março de 2025, detalhado, o que ele tem que fazer. Vida real, muitas vezes, Miguel, a gente não consegue sequer organizar a nossa agenda, né? Acho que vários de vocês têm N objetivos, né? Coloca lá um plano de malhar todo dia, ou 2, 3 vezes por semana, separar pelo menos 30 minutos, 1 hora para estudar um MBA, para estudar AI. Como que a gente pode fazer com que eu pego esse plano, que o Flow me ajudou a formular respondendo as perguntas, como que eu melhoro a gestão da minha agenda mesmo? Acho que a gente vive um momento tão caótico, né, de tanta dispersão o tempo inteiro, de notificação, de mensagem, de redes sociais. Como que eu melhor organizo minha agenda, Miguel? Muito boa pergunta. Então a gente está indo para um nível ainda mais tangível, né? Uma coisa é você planejar, né, fazer um planejamento estratégico para o ano que vem, ou para o mês que vem, ou analisar dados para tomar uma decisão na sua empresa que você vai implementar, né, não em um dia, mas talvez em algumas semanas ou alguns meses. Mas e semana que vem? Né? Como é que você poderia usar a inteligência artificial para melhorar a sua agenda na semana que vem? Então, peguei o exemplo aqui da minha agenda. E vou para o Claude. Claude AI é uma ferramenta que eu gosto bastante de usar. É parecido com o ChatGPT. Eu vou primeiro mandar minha agenda para ele. Considere a minha agenda a seguir. Tem o nome do evento e o local embaixo de cada compromisso. Então esqueci de mandar o print, vou mandar. Pois é, ele disse que não está vendo nenhuma agenda porque eu não mandei. Então agora ele já tem ali a minha agenda. Ok, vai escrever ali a minha agenda, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui voltar no Flow, no planejamento que eu fiz, e pegar a sugestão dele que ele me deu lá embaixo. Vou pegar, acho que é as recomendações, copiar. E agora eu vou botar aqui, considere as seguintes recomendações. Também considere que fiz exames e o médico disse que estou sedentário. Preciso adicionar algum esporte. Sugira uma agenda otimizada. Quero ver ela visualmente. Repara que escrevi tudo errado, erro de ortografia, enfim, mesmo assim ele entende e vai criar uma nova agenda otimizada que inclui atividades físicas e considera as recomendações fornecidas, mantendo os compromissos existentes e adicionando horários para exercício e estudo. E aqui ele está gerando uma agenda, né, um código, né, de uma agenda, que depois ele vai executar esse código e vai mostrar na tela essa agenda. Vamos ver como é que vai ficar. Eu vendo ali que ele já colocou yoga, por exemplo, 7h30 da manhã. Natação, 7h30 da manhã, só se for em água quente, né? Tá um pouquinho cedo para você, não tá não, Miguel? Não, 7h30 da manhã numa água gelada, no way. Aí, olha só que linda essa agenda. Bonita ela tá, né? Bonita ela tá, ó. Ele já colocou a minha hora de estudo ali de manhã, antes de todos os compromissos. Ele colocou uma legenda aqui, de cores. Então, bom, aí eu poderia dizer exatamente isso para ele. Olha só. Água gelada de amanhã não rola. Sugira outra coisa. De preferência, não tão cedo. Sou notívago. Além disso, otimiza meus compromissos para evitar deslocamentos. Você sabe, né? O trânsito de São Paulo é uma loucura. Eu gosto de ser simpático com a IA às vezes assim, porque
ela volta. Voltam, Eu né? ia Volta com- comentar exatamente isso, né? Assim, o quanto que a IA ela tem essa capacidade cognitiva implícita. Não sei se todo mundo reparou ali, nos seus compromissos iniciais da sua agenda real, tinham lá os locais, né? No Itaim. E aí você vê que nas Exatamente. sugestões que ele trouxe o Parque do Povo, trouxe o Parque Vila Lobos, para quem é de São Paulo sabe que são locais próximos. Portanto, ela teve Exatamente. inclusive esse cuidado e esse refino da Exatamente. sugestão para locais próximos, né? Exatamente. Exatamente. E agora ela vai fazer a mesma coisa, né? Vamos ver, ó, o que ela está dizendo. Ó. Olha só. Segunda-feira, concentrando Itaim pela manhã, Faria Lima à tarde. Terça-feira, home office, Moema, Jardins, fluxo natural do trânsito. Quarta-feira, majoritariamente Itaim, exceto Congonhas. Horários mais tardios, deslocamentos otimizados. Ó, agora a gente já me jogou num crossfit no fim do dia. Ó. Já é bom. Um dia crossfit, outro yoga, pilates, treino funcional. Segunda-feira botou musculação na hora do almoço. O estudo 9, 9 e meia. E aqui eu poderia continuar interagindo com ele, né? Enfim, gosto de ver o pôr do sol. Inclua isso pelo menos 2 vezes por semana. E eu nem sei que horas é o pôr do sol nessa época do ano. Então provavelmente ele vai entre 17h30 e 18h. Vou priorizar locais com boa vista e ajustar alguns assim. Então ele ainda vai me dizer qual o local que eu poderia ver o pôr do sol de acordo com o local que eu vou estar perto do horário do pôr do sol. E ainda me dá isso visualmente. E aqui eu poderia depois assim otimizar, por exemplo, quero otimizar meu tempo em relação a mudanças de contexto. Que alterações você sugere nesse caso? Então, se eu tenho um monte de reunião de review, eu quero que todas elas aconteçam um dia, por exemplo, alguma coisa assim. Aí ele já botou a caminhada mais pôr do sol, aí já juntou o exercício físico com a atividade do pôr do sol, lá no Parque do Povo. Yoga com pôr do sol no Terraço Itaim, pôr do sol mais treino no Mirante Faria Lima. Eu te sugiro que semana que vem a gente compartilhe nas suas redes essa agenda sua do yoga com o pôr do sol. Todos os teus alunos aqui vão querer acompanhar. Eu vou deixar o meu robô resumindo as notícias e, enquanto isso, eu estarei fazendo yoga e vendo o pôr do O sol sol no do Mirante Terraço Faria Itaim. Lima. Até porque, né, Léo? A gente tem aquela capa da exame que é a IA chega à vida real. Exato. Ou seja, ele tem que pegar isso aí que a IA gerou e transformar para a vida real, né? Não, maravilhoso. Ô Miguel, enquanto você vai gerando aqui a agenda, eu queria puxar algumas perguntas aqui bem interessantes. E pessoal aí do chat, quem está nos acompanhando, obrigado aí pela tua audiência. Podem mandar mais perguntas, mas tem umas aqui bem interessantes, que é a Luciene Santos falou, galera, é tudo muito rápido, é uma enxurrada aqui de informações, uma chuva de informações, ela batalha para estar sempre antenada, não perder nada. Qual que é a prioridade, né? Eu acho que esse é um desafio muito interessante. A Socorro Santos também traz aqui, qual que é a porta de entrada para AI? O Miguel comentou no início da fala dele, nós trouxemos hoje aqui mais 4 ferramentas. Todos vocês que estão nos assistindo vão receber nos grupos de WhatsApp que vocês estão esse conteúdo para que vocês possam testar cada vez mais. Nós já temos aí os nossos livros dentro da Faculdade Exame com mais de 1000 ferramentas e toda semana a gente vai descobrir algo novo junto com vocês. Agora, quando a gente pensa num estudo, né, como que eu me transformo num grande especialista em inteligência artificial? Como que eu aproveito essa oportunidade? Eu quero pôr na tela aqui, antes de trazer outras perguntas, a gente tem um desafio aqui da Faculdade Exame para vocês. A gente quer muito que vocês utilizem o final de semana de vocês em prol de tirar todas essas dúvidas, em prol de tirar
todo o receio ou toda essa complicação que muitas vezes a gente distancia ali do nosso sonho de dar o próximo passo de carreira. A gente montou com o Miguel Fernandes, que é o nosso coordenador do curso, uma maratona. Então, literalmente, ao invés de você sentar na frente do Amazon Prime, na frente do Netflix, do teu Globoplay, você vai maratonar um conteúdo de pré-MBA. Para você fazer isso, é só você acessar ou no link que nós estamos colocando no nosso chat agora, para que você consiga adquirir o pré-MBA, ou também através desse QR Code que está aqui nesse momento. Um ponto mais interessante, quem comprar esse pré-MBA, aqui zero enrolation, pessoal, é um produto que a gente está vendendo por R$ 29,00 para que você possa maratonar esse conteúdo. Vocês vão receber também um e-book com mais de 500 ferramentas. A gente passou por 4 aqui com esses grandes professores. E também vocês terão acesso a 1 ano de Exame Pass, que é toda a área logada para quem é um assinante da Exame. Então vale muito a pena você agora firmar esse compromisso com você. Produção, põe o link aqui no nosso chat. Para quem está assistindo da TV, aí de casa, do trabalho, mira o teu celular aqui no teu QR Code. Até porque na segunda-feira, e por que a gente quer que vocês façam essa maratona para transformar a vida de vocês de 2025? Na segunda-feira, nós teremos uma oportunidade que vai mexer no mercado de educação. Nós teremos a nossa Black Friday, incluindo o nosso MBA de Inteligência Artificial. Mas só pode participar desta ação quem primeiro fez o pré-MBA. Por quê? Porque para a gente é muito importante, antes de você tomar uma decisão de investimento de tempo e de grana, entender o como você está preparado para dar esse próximo passo. Então, por favor, firma esse compromisso com você, utilize esse restinho de semana, o dia de hoje, sexta, sábado, domingo, é muito importante para você dominar inteligência artificial. Quero fazer uma primeira pergunta aqui, podem mandar mais aqui no chat, pessoal. A gente não quer estourar muito tempo de vocês, mas a gente tem 3 mestres aqui que se deixar, eu interrompo eles a noite inteira, a gente vai bater papo a noite inteira aqui junto com vocês. Tem o André aqui, Freitas Guimarães, que ele perguntou, acho que essa vai para você, Magno, é possível fazer de forma prática eu pegar uma página de produtos, como por exemplo aquele que o Google mostra, tipo o Google Shopping, né? Construir uma planilha que pesquise preço de um produto específico de diferentes varejistas, né? Então, pelo que eu entendi aqui, André, você vai lá, pesquisou um produto que você talvez venda, e aí o Google Shopping, por exemplo, aparece, né, quanto está esse produto no Mercado Livre, no Magazine Luiza, em todas as lojas e todos os players concorrentes. Dá para usar isso com a ferramenta que você apresentou? Boa, André. Não só é possível, como na verdade é uma ótima ideia, tá? Porque efetivamente, quando você vê aquela página com os resultados que o Google Shopping te apresenta, você reparou ali que quando eu estava demonstrando na Browse AI, é exatamente isso que aquela ferramenta faz. Ela é também uma ferramenta de navegação, ela vai acessar o mesmo portal, o mesmo site, a mesma página, extrair aquelas informações que você está enxergando. Então é aquilo que eu comentei. Se você está enxergando isso na tela, basicamente, o robozinho da ferramenta também vai enxergar, só que com a capacidade de extrair aquilo e trazer isso para dentro de uma planilha, para dentro aí do seu banco de dados. Então, aquele exemplo que você trouxe, né, Magno, que você colou literalmente a URL, né, o site, o endereço das app móveis. No exemplo aqui do André, ele poderia pegar o URL que sai lá do Google Shopping, né? Porque quando aparece todos os produtos, André, você tem ali uma URL, um endereço, colar aquele endereço na ferramenta. E como o Miguel comentou, né? Aqui a gente fez uma demonstração rápida, mas você pode sim fazer com que a ferramenta atue, ela tenha ações dentro do site para que ela consiga acessar uma área logada, enfim. Portanto, não é somente aquilo que já está exibido na tela, ela consegue ter uma automação para executar determinados comandos e aí sim acessar o dado que você precisa. É um ótimo uso mesmo. Respondendo aqui a Cirleia Maioli, ela pergunta se a gente pode colocar de novo os nomes das ferramentas. Cirleia, tem 2 caminhos aqui para você. Eu vou pedir para o nosso time agora no chat colocar o nosso link para o gerente de estudos,
que vocês podem não só ter acesso aos materiais, ferramentas da faculdade de exame, como tirar dúvidas, e também, lembre, se você está num grupo de WhatsApp nosso, vocês vão receber esse material, então aproveita o nosso bate-papo agora, não se preocupa em sair anotando tudo, porque vocês vão receber esse material. Tem uma pergunta aqui, Miguel, você abriu até uma ferramenta, acho que é a primeira, e a lateral ali estava em inglês. E aí a Verlaneide, ela pergunta, é possível usar essas ferramentas se a pessoa não tem muito domínio de outros idiomas? Sim, você pode trocar para ela ficar em idioma português. Se a ferramenta não tiver isso nativamente, por acaso essa daqui eu acho que tem. Você pode, no teu navegador mesmo, você clica com o botão direito e pede para ele traduzir, e ele traduz para você. E, de qualquer forma, a usabilidade dessas ferramentas é prompt, né? Então, assim, eu mando o comando e eu posso escrever em português. Como vocês viram um exemplo aqui, eu escrevi tudo em português. Então, sim, você pode acessar essa ferramenta em português. Maravilha, isso é muito bacana, porque literalmente, né, Miguel, todas as ferramentas de AI, pessoal, elas são criadas por uma escala global. O Bruno trouxe uma matéria aqui de 2023, né, que o AI chega na vida real. A nossa recente capa da Exame com o presidente global da Microsoft trouxe aí um investimento de 15 bilhões da Microsoft. Você falou bastante do copiloto no Rally, né, no projeto do Copilot, para levar AI para o brasileiro e para o mundo para 8 bilhões de usuários. Então, esse é o momento, de novo, gente, a função da AI e da tecnologia é nos auxiliar. Não é, às vezes eu percebo que a gente fica tentando testar a ferramenta ao invés de pedir ajuda para a ferramenta, né? Ao invés de dar mais contexto para a ferramenta. E a gente não tem que... A vantagem também é que a AI ela tem interesse de que o mundo inteiro utilize, porque é onde essas ferramentas rentabilizam. Então, percam esses receios, porque qualquer idioma que você utilizar, ela vai entender. Todas as ferramentas de AI são poliglotas, elas conseguem entender qualquer idioma. Então, diferente de talvez aqui quando a gente ia começar a estudar programação, ciência de dados, que alguns conteúdos só existiam em outros idiomas, né, em alemão, em inglês, enfim, para AI é o extremo contrário, porque é interesse das companhias que o mundo inteiro utilize. Então, eu acho que o mais importante é vocês começarem. Tem uma outra análise que o Miguel trouxe uma vez, que eu adorei, Miguel, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque às vezes, de novo, eu vejo até alguns amigos assim, meio que testando AI, né, do tipo, deixa eu lá e falar, então, Claude, né, que você trouxe o exemplo aí da agenda, a galera adorou, você printou tua agenda, colocou ali e falou, cara, resolve aí pra mim, né, não quero pegar trânsito, enfim, mas às vezes o pessoal fica, joga ali, ChatGPT, resolve isso pra mim. E você trouxe um exemplo, 2 pontos que eu achei incríveis. Um deles é, se eu tivesse hoje um secretário, uma secretária, várias pessoas trabalhando para mim, será que eu daria a informação desta forma? Quando a gente tem uma equipe, a gente não tenta dar muito mais contexto, né, para que a equipe possa trazer um trabalho melhor. De novo, as ferramentas são isso na vida de vocês. Por isso que é importante vocês se jogarem, vocês maratonarem conteúdos para aprender. Mas para dar contexto, outra coisa que às vezes a gente fica meio quase como a síndrome, né, de vira-lata, que a gente quer ali quase como se tivesse vergonha da ferramenta e a gente fica tentando escrever bonito, né, Miguel? E não precisa. E você, Miguel, mudou a minha vida, Miguel, com algo muito interessante, que foi falar, cara, conversa com o ChatGPT e com o Claude. E hoje eu pareço uma pessoa mais esquisita ainda, mas é isso. Hoje eu até coloquei no lugar aqui do Instagram, que eu abria muito, o WhatsApp, e coloquei as ferramentas de AI para literalmente conversar. Então eu não me preocupo mais em escrever um texto perfeito. Fala um pouquinho sobre isso também, porque eu acho que é uma dica que poucas pessoas utilizam e que ajudam muito a melhorar a qualidade da resposta do AI, Miguel. É isso, há realmente estudos que comprovam essa teoria, porque essas inteligências artificiais, elas, por conceito, são treinadas, são construídas para imitar um ser humano. E, no caso aqui, imitar um ser humano que é um organizador de agenda, ou imitar um ser humano que é um ajudante de organizador de carreira profissional. E quando você fala com um ser humano de forma educada, de forma simpática, de forma bem-humorada, de forma bem explicada, né, onde você é claro, tem clareza,
não tem ambiguidade no que você está pedindo, você tende a ter uma resposta melhor, você tende a ter uma resposta mais eficiente, você tende a ter uma resposta que seja mais útil para você. E isso vale para a inteligência artificial, porque ela foi treinada com base nessas interações que nós humanos temos ou tivemos, por e-mail, por mensagem, por posts nas redes sociais, por textos, por histórias que estão nos livros também. Então a inteligência artificial ela aprendeu isso, ela aprendeu que se você que ela deve tratar bem quem trata ela bem. Então, quando você vai para uma dinâmica de não estou conversando com uma máquina, você finge que é uma pessoa e tem uma conversa como se fosse uma pessoa. Você vai perceber que tanto para você vai ser mais fácil de estabelecer aquela comunicação, porque você já fala com pessoas, então você não tem que aprender exatamente isso, porque você já tem essa interação. E segundo, que a própria inteligência artificial vai te dando respostas cada vez mais humanas, mais humanizadas também, e, portanto, mais úteis para você exercer a sua humanidade. Na verdade, que é o que você está querendo fazer quando você usa esse assistente, né, como o Bruno bem comentou aí, esse piloto, esse assistente para trabalhar com você. Essa é uma dica cara aí. Ô Miguel, eu vou aproveitar. O Tony Sintra, ele perguntou aqui, já que eu quero ser essa pessoa que uso mais o AI, qual área de AI eu devo escolher para ser um profissional e seguir carreira nesse segmento, né? E acho que aqui, Miguel, eu quero deixar essa com você, professor, porque você até tem alunos que já voltam hoje no teu LinkedIn, né, e empresas também, dizendo que eles viraram Caios, né? Então, AI hoje não é só em uma área da empresa, né? Então aqui é o Tony Sintra que fez essa pergunta. Qual área de AI escolher para se tornar um profissional e seguir carreira nesse segmento agora de AI? Então, há empresas que criaram um cargo específico de liderança em inteligência artificial, é o caso da Exame. Algumas agências de publicidade eu já vi também, outras empresas de mídia lá fora, no Brasil. Magazine Luiza, mais um exemplo, uma empresa de e-commerce grande brasileira. Então tem esse caminho de você ser uma liderança em AI, liderando as frentes de inteligência artificial do grupo, da sua empresa. Tem também uma vertente de você ir para uma linha mais de vou abrir a minha consultora. Então você, por exemplo, tem um nome no mercado imobiliário, conhece muita gente, muitas imobiliárias, ou conhece muito bem o setor. Você pode ser um consultor de inteligência artificial para o seu nicho de atuação. Então, vários alunos têm essa característica. Eu vi aqui perguntas também sobre a área da saúde, então também você poderia ser um especialista, um consultor de inteligência artificial para a área da saúde, também um nicho super promissor, a área da saúde quentíssima com inteligência artificial. Você pode criar a tua própria startup, né? Como eu e o Bruno em 2017 criamos. Então, botar uma inteligência artificial a serviço de resolver um problema que você conhece muito bem e cobrar uma assinatura pelos usuários ou cobrar uma licença de uso, alguma coisa assim, e ter um produto, né, que você vai ter uma receita recorrente, eventualmente fazer round de investimento e vender, e etc. Você pode também atuar numa vertente de freelancer, né, oferecendo serviços de inteligência artificial, assim como tem gestão de tráfego, você pode fazer gestão de inteligências artificiais, criação de assistentes, desenvolvimento de projetos. São vários caminhos possíveis, tanto num ambiente mais corporativo, onde você assume uma posição de liderança no cenário da inteligência artificial na sua empresa, como também se você for para um caminho mais empreendedor, seja como um consultor dentro da sua área de atuação ou criando um produto de IA, como também alguns dos nossos alunos, inclusive pelo networking que acontece entre eles, fizeram depois das formaturas, né, ao longo dessas 8 ou 9 turmas que a gente tem. Quem escolhe estudar no MBA de inteligência artificial, se essa é uma das decisões que está passando aí na mente de vocês, vocês vão chegar num nível de profundidade, como o Miguel colocou, e, por exemplo, o MBA da Faculdade Exame, ele é estruturado em projetos porque vocês vão literalmente construir soluções com a utilização de AI. Então não é simplesmente saber qual ferramenta eu uso ou não, ter mais profundidade numa ferramenta. Tem uma frase do Magno que eu adoro também, que não é só ser sommelier de ferramenta, né? As ferramentas, elas chamam atenção, elas nos deixam mais inteligente, mas vocês têm que aprender a ser quem constrói uma ferramenta dessa, a quem resolve um problema que a sociedade tem, e por que não vender isso por centavos para milhões de pessoas, bilhões de pessoas, e talvez realizar aí o teu sonho de
de empreender também. Eu quero não ultrapassar muito o nosso tempo aqui. Várias perguntas que vocês mandaram, elas são base para o nosso próximo encontro, mas eu queria mais uma vez, eu vou ainda abrir para mais 2 perguntas, uma aqui da Gláucia, inclusive, mas eu queria só mais uma vez pôr na tela aqui esse compromisso, esse desafio com vocês. Quem pós um feriado decidiu entrar numa live, num mundo cheio de lives, de um tema tão importante, galera, bora maratonar esse final de semana, bora aprender muito mais sobre inteligência artificial, ganhar esse conhecimento para que você possa dar o próximo passo na tua carreira. Então, para quem ainda tem alguma dúvida, por favor, produção, coloca o nosso link aí no nosso chat para que vocês possam já reservar aí o seu pré-MBA. Quem já fez o pré-MBA pode segunda-feira entrar na nossa live, que a gente vai trazer aí uma oferta incrível de Black Friday, que eu já antecipo aqui para vocês, vai mudar a carreira de vocês para os próximos 10 anos. Eu não estou falando apenas de um desconto, tá? Vai mudar a carreira de vocês na próxima década. Dá o primeiro passo agora, utiliza esse QR Code que está aqui na tela, ou se você preferir, clica direto no link que a nossa equipe está agora disponibilizando para vocês. Se ainda ficou alguma dúvida, eles também colocam um link aqui para vocês de gerente de estudos. É um gestor do teu estudo dentro aqui da faculdade Exame. Bora maratonar esse final de semana, essa sexta, sábado, domingo, para que você aumente o seu domínio sobre AI. Professor Magno, Gláucia Sudan, qual a diferença entre AI e AI generativa? Que eu acho que até no slide que o Bruno trouxe aqui, do exemplo das companhias que todas, no curtíssimo prazo, serão impactadas, né? Boa, ótima pergunta, Gláucia. Eu costumo dizer sempre que é o seguinte: primeiro que o mundo foi redefinido, né, foi redividido a partir do momento que nasceu o ChatGPT, que é uma ferramenta, um ótimo exemplo dessa nova família das IAs generativas, que elas têm esse nome de generativas porque basicamente elas geram conteúdo. Então, toda a inteligência artificial que existia antes disso, que de uma certa forma hoje a gente chama de tradicional, são aquelas IAs que têm uma característica preditiva para análise de dados, para identificação de padrões, para identificação de padrões de informações visuais, por exemplo, em documentos, leitura de caracteres. Portanto, de uma certa forma, o mundo, né, redividiu novamente, porque a gente tem o antes do ChatGPT e depois do ChatGPT. Então, mais uma vez, AC, DC. Então, a IA tradicional, ela é a IA que tem essa característica de ser muito mais analítica, muito mais a partir de dados que vão ser interpretados e que, basicamente, são máquinas reproduzindo ações humanas. E isso é uma definição que vem desde a época lá do Alan Turing, né, o pai da computação. Então, toda vez que você tem a máquina reproduzindo de forma repetida, com legitimidade, algo que até então era uma atividade inerentemente humana, você tem uma inteligência artificial. Se ela está gerando algum tipo de conteúdo de uma forma 100% original, ela não está simplesmente buscando no banco de dados e te trazendo, ela está criando um texto, criando uma imagem, criando um vídeo ou criando um áudio, a gente está falando da IA da família generativa. Esse é o novo mundo, inclusive, que é o que nos trouxe até aqui para estar falando disso hoje. Maravilhoso, Magno. Pessoal, 21 de novembro, 21 horas, se deixar a gente vai passar a noite aqui. Quero pedir aqui para o Miguel dar um recado final aqui para a nossa audiência. Por favor, Miguel. Foi muito bom estar aqui com vocês falando mais uma vez sobre esse tema. Tem outras ferramentas que eu gostaria de mostrar. A gente está, como eu falei, atualizando constantemente a nossa caixa de ferramentas do MBA, esmiuçando o que de melhor vem acontecendo e aparecendo na inteligência artificial. Agradecer também o Magno mais uma vez por estar aqui conversando com a gente, sempre trazendo também ferramentas super bacanas. O Bruno também, o Bruno que viveu aí a entrada dos computadores, viveu a entrada da internet, então está sempre também compartilhando essa experiência com a gente. E agora a inteligência artificial, falando de futuro do trabalho. E você também, como sempre, a simpatia. Léo está aqui com você mais uma vez na nossa... não sei quantas lives nós já fizemos juntos, mas já foram algumas e sempre muito divertido antes, durante e depois. E você que está aqui com a gente, estudando e querendo aprender inteligência artificial,
Obrigado também por compartilhar esse entusiasmo até essa hora aqui com a gente, vendo o que a gente mostrou, trazendo as suas perguntas. E fica o convite para vocês já testarem cada uma dessas ferramentas. Todas elas têm planos gratuitos que você pode começar a usar agora e já melhorar a sua rotina na semana que vem, de preferência colocando atividades físicas, yoga e pôr do sol, como a minha aqui. A gente vai acompanhar isso de perto semana que vem. Por favor, Magno. Pessoal, só quero agradecer, enfim, todo mundo que nos acompanhou até agora. Nosso tempo aqui é meio curto, então a gente tenta escolher algumas perguntas, mas já me coloco aqui super à disposição. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma questão que queira trazer, pode me procurar no Instagram, magnomaciel.tech, que para mim é sempre um prazer poder responder, poder conversar. E garanto que é uma IA que responde, tá? Não, brincadeira, sou eu mesmo. Então, muito boa noite e a gente se vê numa próxima. Magno, sempre aqui, nossa audiência adora os teus exemplos. Lembrando que Magno Maciel é nosso professor da Faculdade Exame, então com frequência vocês vão ter esse contato virtual, presencial, para aprender muito com esse grande especialista. E o nosso vice-presidente aqui, que lidera toda a iniciativa de corporate da companhia. Obrigado por trazer a tua leitura aqui pra gente, viu, Bruno? Obrigado, Léo. Eu fico muito feliz e, assim, tenho certeza que para todo mundo que está com a gente até aqui, 9 horas, 9h03, né? Eu não preciso falar que vocês estão completamente engajados nesse processo de incorporar a inteligência artificial no seu dia a dia, como um assistente. Agora, eu tenho uma frase que é muito legal que eu vi lá em Austin esse ano, que é assim, ela estava em inglês, né? Stop resisting, start learning. Ou, no bom português, pare de resistir e comece a aprender. Eu acho que para vocês isso não vale, porque vocês estão aqui já super engajados, mas quantas pessoas vocês podem influenciar ao seu redor, seja no seu time, seja na sua empresa, para que comece também a incorporar a inteligência artificial no dia a dia delas, que a troca vai ser maior, a criatividade vai ser maior, a produtividade, a resolução de problemas e, quem sabe, né, até uma mudança, um crescimento maior nas suas organizações, nos seus times, na sua empresa, no seu empreendimento. Então, comece também a você que está começando a estudar, a influenciar outras pessoas, porque certamente esse é o futuro e eu quero que esse futuro seja muito próspero para todos nós, né? Muito obrigado, Bruno. E para você que esteve conosco aqui até agora, 9 horas da noite, 9h04 agora, meu muito obrigado em nome da marca Exame, essa marca que batalha muito para informar e formar os líderes do mercado. A gente deseja muito que daqui a pouco você possa ser aí um novo entrevistado da Exame, contando o seu case do que você está liderando no mercado com inteligência artificial. Para encerrar, eu peço mais uma vez para que a nossa produção coloque o link agora do gerente de estudos, se ficou alguma dúvida, para você conversar conosco. Eles estão aqui agora para atender vocês. Lembrando também que amanhã nos grupos de WhatsApp, hoje à noite, amanhã, vocês já vão acordar com a lista de ferramentas, com esse conteúdo, com um resumo aqui dessa live para vocês, mas fica o convite mais importante, né? Mais do que resistir a esse aprendizado, que você continue o seu aprendizado. Coloca agora, mira nesse QR Code, maratona esse final de semana e aqui na Faculdade de Exame a gente vai estar sempre junto com você, garantindo de uma energia muito boa para que você aprenda do melhor jeito possível. Não existe manual de algo que é novo, né? Quando a gente olha as capas aqui da Exame de 71, de 95, a gente consegue contar a história. Nesse momento, você que está liderando a curiosidade de AI, você vai construir essa história e a gente vai construir isso junto com vocês. Obrigado pela paciência, obrigado pelo tempo de vocês e a gente se vê no final de semana na maratona. Quem ainda não se inscreveu, faça sua inscrição agora para que na próxima semana a gente tenha mais um encontro. Uma ótima noite para vocês, um abraço!